Boa tarde, estimado e estimado colega, bem-vindo a mais um dos meus vídeos, mais um vídeo sobre gestão intercultural e continuando naquilo que são os fatores socioculturais. No último vídeo apresentei a distinção entre 10 fatores socioculturais que fazem parte de um quadro que foi elaborado por uma das pessoas que mais sabe desta área em Portugal, que é o Paulo Finuras, e portanto não queria avançar sem dizer exatamente que foi baseado no trabalho do Paulo que eu referi alguns aspectos dos fatores socioculturais. Falei também do tempo, da organização do tempo, e vou continuar agora com alguns outros fatores socioculturais, e o primeiro é o espaço. O espaço é um fator que distingue culturas, por exemplo, a distância de conversação é um dos aspectos fundamentais, é muito maior em algumas culturas do que noutras culturas. Há culturas mais de toque, mais de proximidade, mais de beijinho, há outras mais de distância, mais de afastamento. O norte da Europa, por exemplo, as distâncias são muito maiores, dificilmente as pessoas dão um beijinho na cara umas às outras. No sul da Europa as pessoas dão muito mais abraços, muito mais beijos e estão muito mais próximas, e na conversação nota-se que se tocam muito mais. Por exemplo, a dimensão do gabinete. Há culturas mais, eu diria, de eficácia e outras mais de ostentação. A distância e localização face à chefia. Há culturas onde, por exemplo, os alemães, que funcionam muito em termos de processo e pouco em termos hierárquicos, têm uma cultura de alguma proximidade com a chefia. Não há uma diferença muito grande entre o chefe. A distância hierárquica é relativamente pequena, na Holanda é relativamente pequena, enquanto, por exemplo, nos países mais latinos a distância hierárquica é superior. Em alguns países, como por exemplo os franceses, está muito bem definido que quanto mais perto se está do patrão ou do líder, mais poder se tem dentro da organização, e isto, portanto, também é um dos aspectos importantes. Outro aspecto que distingue, por exemplo, muito os países orientais dos países ocidentais é o sentimento de uma sala estar muito ou pouco povoada. Se aquilo que para os ocidentais é uma sala cheia, para os orientais é uma sala vazia. Portanto, os orientais estão muito mais habituados a situações de muita gente do que os ocidentais. Outro aspecto, e que tem muito a ver com a religião, tem a ver com o trabalho e o divertimento. A ética protestante, por exemplo, vê o trabalho como uma forma de salvação, e, portanto, os americanos e os europeus do norte, principalmente, e os europeus do centro, para eles o trabalho é algo sagrado, é algo que tem a ver com, está acima de muitos outros valores. Para outras sociedades, nomeadamente, por exemplo, a América Latina, alguns países da África, o trabalho é apenas o necessário para sobreviver. Ou seja, nos primeiros vive-se para trabalhar, nos outros trabalha-se para viver. O que é que isto tem? Tem consequências, por exemplo, ao nível da produtividade, ao nível da eficácia das organizações, mas também tem consequências ao nível, por exemplo, da qualidade de vida, do aproveitamento da vida, quer em sentido positivo, quer em sentido menos positivo. Um outro aspecto também que tem a ver, um fator sociocultural, é a importância dos objetivos. E principalmente a assunção de riscos. Há culturas onde o assumir riscos é aceitável e até é desejável. São culturas de mais competição, de mais responsabilização, que dão mais autonomia,
que incentivam a ambição, que incentivam o individualismo, que funcionam muito ao nível dos prémios e dos incentivos por objetivos alcançados. Há culturas, pelo contrário, que são culturas de cumprimento de diretrizes. Ninguém tem que assumir riscos, apenas tem que se cumprir as ordens que lhe são ditas, e portanto isto cria sociedades mais hierarquizadas, com pouca delegação, em vez de sistemas que permeiam os objetivos individuais, são sistemas que distribuem o bem coletivo. Não quer dizer que uns sejam melhores do que os outros, cada cultura é uma cultura, mas uma cultura que assuma riscos, que se foque em objetivos, que incentiva a autonomia, que incentiva a ambição, normalmente é uma cultura e isso está provado, a história dos países demonstra isso, em que o nível de riqueza acaba por ser muito maior. Um outro aspecto, também um fator sociocultural, é a ideia, é o valor, é a importância dada aos bens materiais. Por exemplo, os americanos têm uma frase típica que diz que money talks, o dinheiro fala. E portanto os americanos gostam de tudo o que seja um benchmarking, listas, ostentação, tudo isto é tipicamente americano. Os americanos e as culturas americanas gostam de chamar ao palco os melhores, de saber quem é o melhor, quem é o segundo melhor, o terceiro melhor, fazer listas, de ostentar a sua forma, os seus carros grandes, os seus relógios grandes, tudo aquilo que possa demonstrar dinheiro, poder, é bem visto, é típico da cultura americana. Já, por exemplo, noutras partes do mundo, aquilo que é valorizado não é os bens materiais, pelo contrário, no Japão, na Ásia propriamente dita, a componente espiritual sobrepõe-se claramente ao dinheiro que a pessoa tem. Nos países latinos e árabes, por exemplo, são os aspectos sociais, o fazer bem aos outros, é aquilo que é o médico da aldeia que ajuda as pessoas e que dá consultas de graça. Normalmente são pessoas muito mais valorizadas do que alguns que têm dinheiro. E, por exemplo, na Europa do Norte, a componente intelectual, aqueles que deixam grandes obras, aqueles que, e não é por acaso que o Prémio Nobel está num desses países, na Suécia. Outro fator sociocultural também interessante é a amizade. A amizade é, aliás, muito interessante. Nas culturas anglo-saxónicas, o conceito de amigo é um conceito egoístico, é um conceito, mas é o conceito, não quer dizer que esteja errado, ou seja, para nós portugueses está errado, mas para eles não está. Portanto, as pessoas são amigas de muita gente durante pouco tempo e de acordo com o interesse que lhes têm. Portanto, eu sou amigo de uma pessoa se me convencer amigo dessa pessoa. Isto é perfeitamente impensável para a cultura, por exemplo, latina ou mesmo a cultura árabe. As relações de amizade são pouco profundas, são muitas e são muito, eu diria, interesseiras, muito no interesse do momento. Já nas culturas mais latinas, por exemplo, um amigo é um amigo para toda a vida e nós fazemos alarde de sermos principalmente amigos das pessoas quando as pessoas estão da modo baixo. É aí que nós valorizamos verdadeiramente a amizade e, portanto, contrariamente àquilo que acontece na cultura anglo-saxónica, é uma amizade profunda, desinteressada e com um reduzido número de pessoas ao longo da vida. Creio que já falei hoje suficientemente de fatores socioculturais. Falta-me falar de um que é muito importante, mas que me toma algum tempo, que é a comunicação, e por isso fico este vídeo por aqui e no próximo vídeo falarei sobre comunicação e as diferenças culturais relacionadas com a comunicação. Muito obrigado e até para a semana.